Oi, gente. A gente vai falar hoje de armazenamento e distribuição de medicamentos, né? Dentro da farmácia hospitalar. E normalmente quando se fala em armazenamento e distribuição, a gente menciona a central de abastecimento farmacêutico, tá? Lá é onde vão ficar todos os medicamentos e lá é garantida, né, a correta conservação dos medicamentos, germicidas, ativos que podem ser usados em materiais de limpeza, alguns materiais de produção própria, né, da farmácia hospitalar, outros adquiridos fora. A central de abastecimento procura manter o padrão, né, das normas técnicas, que especifica, né, como que tem que ser cada medicamento, e ela tem a função de assegurar a manutenção das características de qualidade necessárias para a correta utilização dos medicamentos. Então, a gente sabe que nessa central tem que ter um farmacêutico responsável, tem que ter pessoas que vão estar ajudando, né? Então, no caso, vocês, técnicos em farmácia, vão estar auxiliando nesse processo. E tem muitas atividades, né, que devem ser feitas pela central de distribuição. Então, eles têm que receber os produtos, né, que foram comprados e acompanhado da nota fiscal e dos laudos, conferir tudo, né, se o produto veio de acordo com o que foi pedido, realizar os lançamentos de entrada e saída no sistema, né? Esse sistema pode ser informatizado ou manual. Praticamente todos os hospitais agora já estão com os sistemas informatizados, desculpa. O pessoal da central de abastecimento também tem que guardar os medicamentos, né, na ordem adequada. Depois, para a saída do medicamento, tem que haver uma requisição da unidade assistencial para que seja dispensado aquele medicamento, né? Então, normalmente se dá via receita ou via um formulário interno que se tem para fazer essa requisição. Além disso, a gestão de estoques, né, fica responsável pela central de abastecimento. Então, tem que ter um estoque mínimo, tem que ver qual a demanda, né? Normalmente tem algum medicamento que tem maior demanda do que outros. Então, tudo isso a central de distribuição vai estar cuidando. Conservar os medicamentos, né, nas condições adequadas. Então, cuidar da temperatura, cuidar da umidade, cuidar do empilhamento de caixas, né, para que não haja nenhuma avaria nos medicamentos. Além disso, tem que fazer os relatórios, né, do que entra, do que sai, e também tudo isso já está informatizado. O que a gente precisa saber, né, considerar para que a central de abastecimento farmacêutica funcione da melhor forma possível? Então, o posicionamento dos fornecedores, tá? Por exemplo, normalmente em um hospital existe uma licitação, daí os medicamentos são comprados daquele fornecedor, só que ele tem que dar uma espécie de garantia de que ele vai continuar trabalhando com aquele medicamento, tá? Porque é muito chato a gente comprar de um fornecedor e daí depois que acaba aquele lote não tem mais no mesmo fornecedor, daí a gente tem que trocar de fornecedor. Daí além de mudar o lote, muda o fornecedor e acaba podendo causar alguma complicação. A estrutura e grau de complexidade do hospital, né? Porque hospitais maiores, claro que vão ter uma demanda maior, vão ter muito mais tipos de medicamentos, vão ter uma central de abastecimento maior, então tudo isso deve ser levado em consideração. Potencial do hospital em expandir o atendimento, tá? Então, mesmo que às vezes a gente tenha um hospital pequeno, ele pode ser um hospital com potencial de crescimento, né?
Às vezes as cidades próximas começam a utilizar aquele hospital e a central de abastecimento também tem que crescer com esse crescimento. Também as políticas financeiras e administrativas do hospital é bem importante, porque pode mudar, né, de empresa para empresa. O hospital é uma empresa, então conforme o que está sendo tratado nas partes administrativas vai refletir também na aquisição dos medicamentos. Como que se faz esse armazenamento, né? E isso acaba refletindo um pouco nas drogarias também, que quem já trabalhou ou vai trabalhar em drogaria vai ver que os medicamentos e todos os produtos, eles são guardados em ordem alfabética, às vezes divididos por categorias, né? Principalmente antibióticos são separados, os controlados são separados. Às vezes é separado do nome comercial pro genérico, né? Mas sempre seguindo uma ordem alfabética, tá? Pode ser separado por laboratório farmacêutico, então os da Pfizer, os da Janssen, os da Axé, os da Teuto, né? Mas isso complica um pouco mais na hora de pegar. Por forma farmacêutica também, né? Tem alguns hospitais que dividem só os comprimidos e cápsulas, os xaropes, os injetáveis, ou por grupo farmacológico, né? Então, os antihipertensivos, os antiácidos, os anticonvulsivantes e assim por diante. Ou até pela forma de códigos, né? Então, pode botar a prateleira primeira, A1, A2 e ir botando em ordem alfabética. O que precisa, né? O que uma distribuição de medicamentos, uma central de abastecimento precisa ter? Ela tem que ser eficiente e eficaz, né? Então, tem que dar o medicamento correto no menor tempo possível para o setor que pediu, né? Então, normalmente vem aquela guia de requisição, a farmácia dispensa aquele medicamento e vai ser encaminhado para o local onde vai ser usado. Quais os objetivos, né, de uma central de abastecimento? É diminuir os erros de medicação, porque são muitos profissionais envolvidos, né? E o farmacêutico é o profissional do medicamento, então ele tá ali para que os erros sejam minimizados, né? Tem muito medicamento com nome parecido ou com nome parecido e com uma ação totalmente diferente, ou com ação praticamente igual, com um nome bem diferente. Racionalizar a distribuição e administração dos medicamentos, também porque daí é fornecido só o medicamento que vai ser usado naquele momento, né? Não tem perda de medicamento, existe um fracionamento dentro do estabelecimento. Aumenta o controle dos medicamentos, né? Porque tudo que entra e tudo que sai vai ser anotado no sistema, então não tem problema de roubo de medicamento, né? Teoricamente não é para acontecer. Diminui os custos, né? Porque também a gente acaba comprando melhor, acaba comprando mais conforme a demanda, né? Porque cada hospital tem as suas particularidades. E também aumenta a segurança do paciente, porque ele consegue ter confiança, né? Ter certeza de que existe uma central que está trabalhando exatamente para fornecer o medicamento que ele precisa. Existem alguns tipos de sistema de distribuição de medicamentos. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui. Sistema de distribuição coletiva. Todos os medicamentos são feitos através de uma transcrição da receita médica, tá? Então, o médico faz a receita e a enfermagem transcreve essa receita. Não são feitos no nome do paciente,
esses pedidos são feitos no nome do setor que está pedindo, né? Então, por exemplo, o setor de enfermagem do andar 6 pediu, então a farmácia envia aquela quantidade certinha dos medicamentos para ficar estocado naquela unidade para um dia ou 2 dias, né? Daí cada um faz o seu sistema. E aí, conforme vai vindo a prescrição médica, os medicamentos são dados para os pacientes e o que não foi usado naquele dia, né, naquele prazo estabelecido, deve ser devolvido para a central de abastecimento. Ele apresenta falhas, né? Na verdade, todo o sistema, não existe um sistema perfeito ainda, né? O sistema apresenta falhas porque o farmacêutico não está diretamente envolvido, né? Ele vai entregar um pedido, né, feito pelo enfermeiro, pela enfermagem, e esse enfermeiro que fica responsável, né, pelo medicamento e pelos procedimentos relacionados pela aplicação, né, do medicamento. Quais as vantagens desse sistema? Ele proporciona uma rápida entrega, porque o posto de enfermagem já tem um mini estoque ali com eles, então fica bem mais fácil a entrega, porque senão teria que passar pela central e depois voltar, o medicamento acaba demorando um pouco mais. Mínimas atividades de requisição e devolução, né? Então, mais ou menos o posto de enfermagem se organiza e se prepara para saber quantos eles vão pedir, e aí evita o desperdício. Redução da necessidade de recursos humanos, porque menos pessoas vão estar envolvidas, né? Na verdade, praticamente o corpo de enfermagem acaba absorvendo todo esse trabalho. Mínima espera na execução das prescrições, porque aquilo que eu já falei já está lá, né, no posto de enfermagem. E não tem investimento inicial, né? Ele usa os medicamentos que já estão lá na farmácia. Quais as desvantagens? Aumenta o potencial de erros de medicação, tá? Porque daí, quando foi feita a requisição, foi separado pela supervisão de um farmacêutico. Na hora de entregar a medicação, o farmacêutico não está mais presente, né? Então, fica por conta da equipe de enfermagem e às vezes ocorrem trocas, às vezes ocorre omissão ou esquece um medicamento. Então, o ideal seria uma equipe mais integrada. Perdas econômicas devido à falta de controle. Então, na verdade, é para ser bem organizado, tá? Só que, às vezes, a gente acha que vai ter uma demanda de paracetamol, por exemplo, e eu vou pedir 100 unidades de paracetamol, e naquela semana eu não tive, ou naquele mês eu não tive o que eu esperava, né? E a gente não devolve, acaba não devolvendo para a farmácia, e o medicamento pode ficar lá armazenado, sem ninguém se lembrar, e acaba vencendo, tá? Além disso, né, existem ainda medicamentos que são desviados, né, às vezes até com prescrição médica dentro de hospital, a gente já sabe disso. E quanto mais controle informatizado a gente tiver, menor a chance disso acontecer. Aumento de estoque dos medicamentos na unidade assistencial, então o posto vai ficar com mais medicamentos do que precisaria, né, se fosse uma entrega cada vez que tivesse demanda. Aumento na atividade da enfermagem, né? Então, tira um pouco a responsabilidade, o trabalho do farmacêutico e aumenta na área da enfermagem. Facilita o acesso dos medicamentos por qualquer pessoa, né? Isso é um pouco perigoso, porque a gente sabe que quem trabalha no hospital conhece muita coisa, sabe muito de medicamento,
mas a gente insiste, né, em puxar a brasa para o nosso assado, porque o farmacêutico é o profissional do medicamento e deveria estar envolvido e não deixar qualquer pessoa dispensar o medicamento. Além disso, né, dificulta a integração do farmacêutico com a equipe, porque o farmacêutico é visto como o vilão, sabe? Ele é egoísta, ele não quer deixar ninguém mexer nos medicamentos dele, ele quer mandar em tudo e, na verdade, não é isso, né? É uma prevenção para que não aconteça trocas, que não aconteça erros e todo mundo consiga ter o melhor resultado. Um outro sistema de distribuição é por prescrição individualizada, tá? Então, os pedidos de medicamentos são feitos especificamente para cada paciente a cada 24 horas. Então, eu vou ter lá, o paciente Cristina Mion precisa de 2-atenolol, uma losartana, uma hidroclorotiazida a cada 8 horas. Então, vai vir para ela a prescrição, né, os medicamentos, para atender 24 horas de tratamento. Então, isso a gente chama também de fracionamento. Vai vir numa embalagem individual, vem nos saquinhos identificados, o horário de tomar, o nome do paciente, tudo bem especificado. Ainda pode acontecer, né, de não vir tudo especificado, que nem eu falei, tudo bonitinho para vocês. Vem tudo num saquinho assim, e daí o pessoal da enfermagem é que tem que arrumar, mas isso é mais difícil de acontecer. Esse sistema, tá, é mais indicado porque ele tem um melhor controle dos medicamentos que são prescritos. O médico vai fazer a prescrição em 2 vias. As 2 vias vão ser encaminhadas para a farmácia, ou pelo médico diretamente, ou pela enfermagem. E as prescrições vão ser transcritas pela enfermagem e encaminhadas para a central de distribuição. Então, o que acontece? Ali vocês vão ver no slide que tem a prescrição ali que vem tudo junto, né? Não é a melhor forma, porque a enfermagem tem que estar mais atenta com isso, ou o outro saquinho que vem exatamente já distribuído, cada medicamento, né, separado, com o horário que tem que ser tomado. Aqui a gente tem um esquema de representação, né, do funcionamento, como que funciona o direto e o indireto. Quais as vantagens desse sistema? Diminui o estoque nas unidades, né, o que era uma vantagem no outro sistema. Uma desvantagem aqui é uma vantagem, porque tu só vai ter a distribuição, né, os medicamentos que serão distribuídos naquelas 24 horas. Não vai ter estoque de medicamento. Reduz o potencial de erros na medicação, né, porque vocês viram ali naquele saquinho, vem tudo bem identificado por horário, é mais fácil de administrar. Facilidade para devoluções à farmácia. Então, se o paciente mudou de leito, se o paciente faleceu, mudou de hospital, tudo, então aquele medicamento que tinha para 24 horas é devolvido para a farmácia, porque eles não são tirados da sua embalagem original, né? Redução do tempo da enfermagem na realização de procedimentos. Também, porque vem tudo separadinho, embaladinho, então fica bem mais rápido. Redução de custos, né? Porque eu não preciso ter um estoque tão grande para ter estoque em cada unidade assistencial. Controle mais efetivo, porque a gente sabe que o que está indo para cada paciente. E nesse caso aumenta a integração do farmacêutico com a equipe de enfermagem, tá? E com a equipe médica também. Quais as desvantagens desse sistema?
Aumento da necessidade de recursos humanos e infraestrutura. Então, nesse caso, eu vou ter mais gente trabalhando e vou precisar de mais espaço para fracionamento de medicamentos, para etiquetagem. E isso acaba também tomando mais tempo e normalmente requer mais uma pessoa para trabalhar. Mais uma, mais duas, conforme a infraestrutura do hospital. Nesse caso, eu preciso de um investimento inicial, né? Vou ter que ter alguns medicamentos que são de uso padrão, né? Então, vai ter que ter esse investimento. As atividades da farmácia são aumentadas, então tem mais gente trabalhando, tem mais farmacêutico envolvido e tem mais serviço para fazer. Necessidade de plantão na farmácia hospitalar, né? Porque mesmo que eu dou para 24 horas, se nesse intervalo a pessoa tiver um ataque cardíaco, uma pressão alta, alguma coisa, eu vou precisar dispensar algum outro medicamento, né? Então, tem que ter o plantão na farmácia. Possibilidade de erros de medicação ainda acontece, né? Na verdade, é aquilo que eu falei, tem nomes muito parecidos, tem caixinhas parecidas e errar, né, é humano, faz parte. Claro que a gente procura ter a garantia da qualidade, que os erros são minimizados, que a gente pode cuidar onde o processo pode ter problemas, né, mas ainda pode acontecer. A ausência do controle total sobre as perdas econômicas, né? Por quê? Porque eu vou dispensar lá meus medicamentos para Cristina por 24 horas e pode ser que ela não tome o medicamento, que a enfermagem esqueça, alguma coisa assim, então ainda pode ocorrer perdas. Também temos o sistema de distribuição misto, né? Em que alguns medicamentos são dispensados através da requisição e outros pela prescrição individual. Tá? Então, deixa eu ver aqui que voltou. Dependendo da unidade de enfermagem, tá? Então, apresenta as vantagens e as desvantagens de cada um dos dois sistemas anteriores. Tá? Não é muito utilizado. Depois temos o sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária. Tá? A dose unitária se falou muito há muitos anos atrás, porque o projeto era que as drogarias também tivessem doses unitárias e pudessem atender os pacientes somente para o seu tratamento, né, do momento. Então, assim, eu tenho que tomar um metronidazol. Daí a gente vai na farmácia e tem a caixinha com 4, 7 ou 21. Ou só tem a caixinha de 21 e eu preciso tomar só 4. E como eu preciso tomar e é um antibiótico, eu vou comprar aquela caixa. Então, o projeto era ter embalagens individuais a cada 1 ou a cada 2, mas na drogaria não funcionou. Funciona dentro do hospital, isso sim, né? Então, os medicamentos são colocados conforme seu horário de administração e já são prontos para ser aplicados, né? No caso de injetáveis ou prontos para serem ingeridos de forma individualizada para cada paciente, com controle de como que vai tomar. Então, ali tem também os saquinhos que vão vir bem divididos com os horários que tem que tomar, né? No caso de injetáveis, tem ali, já vai junto a água destilada para fazer a preparação e a aplicação. Então, o médico prescreve, a enfermagem encaminha uma cópia para a farmácia, o farmacêutico traça o perfil farmacoterapêutico, que é isso de quantas em quantas horas vai tomar, quantos comprimidos vai tomar.
O auxiliar de farmácia separa os medicamentos, que é aí que vocês entram, né, nessa parte de auxiliar o farmacêutico. O farmacêutico revisa e confere esses medicamentos, entrega para a enfermagem, que recebe, confere, registra no sistema e administra o medicamento. Quais as vantagens desse sistema? Redução de estoques periféricos ao mínimo. Então, a mesma coisa do outro. Cada um vai ter o seu saquinho com o seu horário. Eu não preciso ter tantos medicamentos no estoque. Diminuição drástica dos erros de medicação, tá? Então, é aí que a gente fala que o farmacêutico e os técnicos em farmácia são importantes, porque é um sistema que o farmacêutico vai pegar na entrada da farmácia e na saída da farmácia para conferir, né? Então, ele é bem mais garantido. Otimização das devoluções à farmácia também, porque como eles estão em doses unitárias, eles podem ser devolvidos e reaproveitados. Faturamento mais exato. Então, o setor financeiro consegue administrar melhor, né, o que sai de medicamentos. E redução do tempo da enfermagem para realizar os procedimentos, porque já vem tudo mastigadinho. Promoção do acompanhamento dos pacientes. Então, fica mais fácil de acompanhar, a equipe de enfermagem consegue saber melhor o que cada um está usando. Integração do farmacêutico com a equipe, né, que é o ideal, né, da farmácia hospitalar e da gestão hospitalar, é que seja uma equipe integrada, né, farmacêutico, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né, que todo mundo consiga trabalhar em equipe. A oferta do medicamento fica individualizada em doses unitárias, higienizadas, né, embaladas separadamente. Aumenta a segurança do médico em relação ao cumprimento das prescrições. Então, exatamente o que ele prescreveu no horário que ele queria que fosse administrado vai acontecer. Desvantagens desse sistema. Recursos humanos, né? Porque, de novo, para fazer uma dose individual de cada paciente, eu tenho que ter algumas pessoas envolvidas nisso, para fazer etiqueta, para separar saquinho, para cortar medicamentos, né? Cortar o blister do medicamento. Então, tudo isso exige. O investimento inicial também, né? Que eu tenho que ter alguns medicamentos disponíveis. O incremento das atividades da farmácia, que eu não acho que seja uma desvantagem, né? Eu acho que quanto mais a farmácia trabalhar e quanto mais coisa tiver para fazer, melhor. E quanto mais precisar de farmacêuticos e técnicos em farmácia, melhor ainda. E a necessidade de equipamentos, de aquisição de equipamentos especiais para fazer o fracionamento, tá? Como eu já falei aí em todas as aulas, e eu tenho muita dificuldade de fazer esse vídeo, eu costumo falar para 100 pessoas, 150 pessoas, mas falar para a câmera é bem difícil. Então, eu vou tentar, né, estar com vocês nesses vídeos para falar sobre a matéria, mas eu ainda não consigo um desenrolar muito bom. Mas eu espero que melhore um pouquinho para vocês, porque eu tô sentindo que vocês estão com necessidade de me ver, de ver eu falar, de ver eu explicar. Então, dessa vez eu tentei e espero melhorar a cada dia. Daí, o que vocês tiverem de perguntas e dúvidas, podem chamar ali no Classroom, tá? Eu andei respondendo algumas perguntas numa quinta e não na sexta. E daí, depois as pessoas fizeram as perguntas na sexta e eu não respondi. Então, eu tive orientação da coordenação, que é para eu só responder na sexta e tentar que vocês só perguntem na sexta também. Espero ter ajudado um pouco mais vocês, né? E tá dando um suporte quando vocês precisarem. Boa noite, obrigada.